Olá a todos e a todas, meu nome é Jefferson Braga Silva, eu sou professor da Faculdade de Medicina da PUC, chefe do Serviço de Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva. A minha história dentro da Faculdade de Medicina e dentro do Hospital São Lucas está muito ligada à Faculdade de Medicina. Eu fui aluno da Faculdade de Medicina e depois, durante 5 anos, eu fui morar na França e estagiar sobre essa especialidade. A cirurgia da mão é uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira e ela possui um rol de ações que minimizam a dor, o sofrimento, a malformação congênita. Ela está muito ligada ao trauma, muito ligada às malformações congênitas e todo o reparo que a gente pode fazer na mão, que é um órgão extremamente funcional, extremamente útil, onde a pessoa trabalha, a pessoa faz carinho, a pessoa chora, a pessoa se lamenta e utiliza muito as mãos. Então a mão é um órgão muito importante na relação das pessoas. E tanto é importante que se criou uma especialidade médica que só cuida disso. Em 1992, quando eu voltei para o Brasil, em 93, eu comecei a trabalhar no Hospital São Lucas, imediatamente eu consegui formar um serviço de cirurgia de mão, e imediatamente depois a gente começou já com o serviço de residência. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão tem um serviço de residência que engloba 12 centros formadores dentro do Brasil inteiro. E a minha ação sempre foi muito pautada em pesquisa e assistência. Por que pesquisa e assistência? Porque a gente acredita que os problemas que podem ser resolvidos a nível da pesquisa têm que ser aplicados na assistência. Pensando nisso, toda a minha palestra de hoje vai pautar exatamente sobre isso, sobre quais as dificuldades que a gente tem, às vezes, no consultório ou nos ambulatórios e de que forma a pesquisa pode contribuir para sanar esses problemas. Esse é um exemplo típico de uma perda de substância no dorso do dedo, é um desenho esquemático, onde as soluções eram muito ruins e demandava muitas vezes mais de uma cirurgia. A pesquisa anatômica da vascularização dos dorsos do dedo gerou um artigo e esse artigo gerou muitos trabalhos de anatomia e esses trabalhos de anatomia geraram um outro artigo que foi a publicação de uma série clínica. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, um problema que nós tínhamos no ambulatório, nós fomos para o laboratório de anatomia fazer pesquisa e isso gerou 2 artigos publicados internacionalmente, onde dá uma relevância, eles são muito citados até hoje. Na verdade, isso gerou um título de doutorado, sempre a mesma pesquisa na Escola Paulista de Medicina. Uma outra patologia muito frequente, que a gente chama de dedo na porta, ou seja, são aquelas extremidades distais onde há uma lesão importante, geralmente por um traumatismo na porta, um traumatismo muito prevalente nos mecanismos de trauma, nas emergências do país inteiro. Isso nos motivou a estudar esse tipo de patologia, publicando um artigo logo em seguida, com uma série grande de 120 pacientes, onde a gente estudou as diversas formas de tratar essa patologia. Isso é sempre importante. Aqui um outro caso que também, infelizmente, é um traumatismo muito prevalente, que é a amputação da falange distal dos dedos. Quando você não consegue fazer a cirurgia, que é o padrão ouro, que é o reimplante, a gente parte para uma solução que a gente tentou na pesquisa e tivemos bons resultados na clínica, que é a reconstrução dessa falange distal. Ou seja, a gente parte para um alongamento do osso até um comprimento ideal, a gente coloca uma unha que é oriunda do pé e a gente consegue um resultado extremamente satisfatório para um paciente que não tinha falange distal e muito menos a unha, com resultado de 10 anos. Abaixo a gente consegue visualizar bem o dedo sem a falange distal e sem a unha. Então isso mostra que a necessidade do ambulatório, a necessidade do consultório de um traumatismo muito prevalente, que a gente faça pesquisa para tentar resolver esse tipo de problema que atinge muitas pessoas, infelizmente. Isso levou também a um artigo de publicação internacional, onde ele foi validado por colegas, por nossos pares, num congresso americano em Boston há 2 anos. Isso gerou também um título de livre docência na Escola Paulista de Medicina em cirurgia de mão, tudo baseado num problema que nós tínhamos no ambulatório e que nós fomos fazendo pesquisa e isso, consequentemente, gera o título a posteriori. Então eu enfatizo bem
a relevância da pesquisa e da assistência e essa seta que mostra esse vai e vem sempre constante em qualquer utilidade. Esse aqui é um outro caso de uma pesquisa que foi feita dentro do Hospital da PUC sobre minha orientação, uma tese de doutorado, que são aqueles pacientes que tinham que não têm cabelo, que são carecas, vamos dizer assim. E isso faz com que uma pesquisa que foi feita utilizando fatores de crescimento numa cirurgia de transplante capilar, esse é o folículo piloso com o fator de crescimento, e os resultados foram muito interessantes na comparação com a utilização do fator de crescimento e sem. Isso também gerou um artigo de publicação internacional. O Dr. Carlos Wiebel foi a pessoa com quem a orientação de doutorado foi por mim realizada no Hospital da PUC. Aqui um outro trabalho que é muito interessante, que também originou uma tese de doutorado e uma publicação, que são a quantidade de fatores de crescimento ou de células mononucleares na mulher. E a gente encontrou diferenças significativas nas localizações, ou seja, a gente viu que mais para o centro do corpo, numa região infraumbilical, entre as coxas e entre os joelhos, a quantidade de células mononucleares do tecido adiposo era muito importante. Então isso também gerou uma publicação e é um artigo muito citado até hoje, também uma orientação de uma tese de doutorado do professor Alexandre Paduim, da FAMED, da PUC. Então eu enfatizo de novo que a pesquisa e a assistência sempre tem que estar lado a lado. Um problema que nós temos, a regeneração nervosa, ou seja, o nervo ele regenera, ele transmite sensibilidade e motricidade e a função. Mas esse é um problema. Nós temos que ter uma regeneração nervosa de qualidade para que nós possamos ter uma função de qualidade. Esse é um desenho esquemático de um nervo periférico, onde sai da coluna, da medula e vai até a extremidade distal, ou do membro superior ou do membro inferior. Essa é uma imagem típica de um nervo periférico, é um cabo elétrico, é um fio elétrico e que tem a mesma configuração do nervo periférico. O nervo periférico nada mais é do que um cabo elétrico que transmite estímulo, ou sensitivo ou motor. Isso faz, quando você tem uma patologia no nervo, uma deficiência no membro superior muito importante. Esse paciente não conseguia nem levantar o punho, nem estender os dedos. Esse paciente apresentava uma atrofia importante da musculatura intrínseca da mão, onde todos os movimentos da mão eram prejudicados ou inexistentes por uma patologia do nervo periférico. Então essa é uma realidade, é uma patologia muito frequente nos nossos ambulatórios. E aí a pesquisa, de novo, vem ajudar para que a gente possa tentar melhorar a regeneração nervosa desses pacientes. E vários estudos são feitos dentro do Hospital São Lucas e no laboratório de cirurgia experimental, onde a gente tenta, essa foi uma tese de doutorado também do Dr. Marcos Jäger, onde a gente tenta encontrar formas de melhorar a regeneração nervosa. Esse é um desenho esquemático da sua tese. Aqui um outro artigo também utilizando fatores de crescimento na regeneração nervosa de uma aluna da pós-graduação da Faculdade de Medicina da PUC. Então, essa é uma outra patologia muito frequente, que é a síndrome do túnel do carpo, é uma patologia idiopática, que pode ser associada a tumor ou não, a artropatia, muitas vezes hormonal e a instrumentos vibratórios. Então, a síndrome do carpo é uma compressão de um nervo na palma da mão, onde esse nervo comprimido se traduz por dormência, formigamento nos 3 dedos da mão, o polegar, o indicador e o médio. Isso é uma patologia que muitas das vezes evolui para a cirurgia e é uma patologia extremamente prevalente nos ambulatórios e nos consultórios das especialidades de cirurgia de mão. Esse é um caso mais extremo, onde nós temos já uma atrofia da musculatura da base tendariana do polegar, aonde se traduz por uma deficiência de movimento da própria mão. Então, é uma patologia de resolução relativamente simples, mas muito prevalente, que o ideal é que não chegue até uma atrofia muscular. Para finalizar, eu gostaria de complementar esse intercâmbio internacional que a PUC tem com a Universidade do Instituto de Neurociências de Montpellier. O Instituto de Neurociências de Montpellier, há 4 anos, lançou o que eles chamam de Appel d'offres, ou seja, um edital internacional, na busca de pesquisadores que estavam interessados na pesquisa do nervo periférico. Eu me inscrevi, já era professor da Faculdade de Medicina, eu me inscrevi nesse edital e eu fui contemplado como um dos 5 pesquisadores no mundo inteiro para estudar nervo periférico. E esse estudo vem se desenvolvendo desde essa data. A PUC firmou um convênio com a Universidade de Montpellier, assinado pelo nosso reitor, e isso facilita muito o intercâmbio de pesquisadores e mesmo de estudantes. Agora tenho
2 estudantes da Faculdade de Medicina que estão indo para Montpellier, para esse laboratório, para o Hospital de Patologias do Nervo Periférico que existe lá nessa cidade. Então, assim, é um intercâmbio internacional muito útil para nós e para eles também, porque fizemos pesquisas conjuntas. Na verdade, esse é o trio, o professor Michel Chamaz, o professor Jean Valmier, que está vindo a Porto Alegre agora no final de novembro, e eu, no Instituto de Neurociências de Montpellier. É um Instituto de Neurociências que tem uma variedade muito grande de pesquisa e que se dedica também ao nervo periférico. E isso é a consequência desses estudos, ou seja, uma neuroprótese, um nervo periférico com um polímero que foi desenvolvido na Universidade de Montpellier e que está em testes animal e in vitro. E esse é um tubo que foi concebido pela Faculdade de Medicina de Montpellier com a ajuda do professor Michel Chamaz, Jean Valmier e eu. Então, na verdade, o que eu gostaria para finalizar? Eu acho que a assistência à pesquisa ela deve correr em paralelo. Eu acho que isso, quem se beneficia são os nossos pacientes. Tudo é feito para que a gente consiga minimizar a dor e minimizar o sofrimento no sentido de dar uma melhor função àquele membro superior que está lesado. E as pesquisas não param aí, as pesquisas continuam sempre com esse intuito. Muito obrigado.